estava sendo levado cativo lá para a Babilônia. E Deus manda essa palavra para Jeremias, né? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Eles anularam a minha aliança, embora eu tivesse cumprido a minha parte. Embora eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, quando o autor de Hebreus, aqui no capítulo 8, ele está falando a respeito disso, ele está repetindo essa profecia que foi dada por intermédio do profeta Jeremias. E qual é a palavra aqui? Se aquela palavra da antiga aliança era ser, desta nova aliança é eu. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração eu lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, na antiga aliança, ela era condicional, porque ela estava baseando nessa palavra se. Se você fizer a sua parte, se você fizer alguma coisa. E na nova aliança, o Senhor faz. O Senhor faz a parte que é dele, e o Senhor faz aquela parte que era para nós fazermos. Nós temos citado aqui nas últimas pregações, né, que a gente nunca ouviu, que desde a antiguidade, nunca, jamais se ouviu falar a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, vocês percebem que às vezes, aparentemente, um texto não tem nada a ver com o outro, mas ele tem tudo a ver com o outro. O que ele está falando aqui? Que eu vou trabalhar por vocês. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Só que a parte de vocês, sou eu que vou fazer. Quando nós temos criança pequena em casa, a gente começa a ensinar a criança a brincar, né, com dominó, com dama, etc. E a gente pega e coloca a criança do outro lado, e a gente fica do outro lado. E o que a gente faz? A gente joga para a gente, mas também a gente joga para a criança, não é isso que acontece? E daí a gente faz com que eles ganham, e eles ficam todos satisfeitos. E é isso que acontece. O nosso Pai, Ele atua dos dois lados. Ele dá as leis, tem as exigências, mas Ele cumpre as exigências. Ele exige de nós novo nascimento, mas Ele faz com que nós nasçamos de novo. Ele exige de nós arrependimento, mas Ele nos concede arrependimento. Ele exige de nós fé, mas Ele nos concede a fé. Ele exige de nós que nós perseveramos, mas Ele nos guarda para que a gente possa perseverar. Percebe a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança? Um tempo atrás, eu fiquei muito frustrado, porque eu preguei numa igreja que tudo isso daqui era novidade para eles. Eles jamais tinham ouvido falar a respeito de uma aliança em que Deus cumpria os dois lados. Irmãos, foi frustrante, porque é como se eles ouvissem uma coisa que eles estavam acostumados a ouvir todo dia. Sabe por quê? Porque não basta a gente falar. Não basta os nossos argumentos. Não basta a nossa clareza. Precisa
haver uma ação do Espírito Santo. Incontestável, irmãos, isso. Isso é incontestável. Pode ser o maior orador. Irmãos, Jesus não pregava e as pessoas não viravam as costas e falavam, eu não quero saber disso. E era quem? O Rabone, o mestre dos mestres. Será que alguém tinha mais capacidade de comunicação do que Cristo? Ninguém. No entanto, ele pregava, a maioria virava as costas e ia embora. Quando não, pegavam em pedras para apedrejá-lo. E quando eles tiveram oportunidade, eles falaram assim, soltem Barrabás e crucifiquem a Cristo. Então isso aqui é maravilhoso. Mas é maravilhoso para aqueles que recebem a revelação do Espírito Santo. E daí a gente se maravilha. Que bênção que é. Que fardo que tira das minhas costas. Que eu não preciso comprar a graça de Deus. Eu não preciso de sacrifício. Eu preciso crer somente. E até a crença que eu preciso, é Ele que me concede.